E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, ó. Eu tava pensando aqui ainda sobre esse assunto da Malu Gaspar, né? Esse episódio todo, no quanto ele é didático. Ele é quase que um manual vivo, em tempo real ali, de como funciona essa PIG brasileira, né? Esse partido da imprensa golpista aqui no Brasil. E mais do que isso, ele é a prova de que o método dele está ficando cada vez mais velho, gasto, previsível e principalmente cada vez menos eficaz. Então essa tentativa aí fracassada de criar uma narrativa de pressão inexistente envolvendo ali o Alexandre de Moraes e o Galípolo não revela, digamos, nada sobre o judiciário ou sobre o Banco Central. Ela revela, isso sim, duas coisas muito claras, a meu ver, tá? Sabe sobre o quê? Sobre a própria mídia tradicional brasileira. Bom, a primeira é que o modus operandi continua exatamente o mesmo de sempre, não mudou nada, tá? Uma vírgula. A segunda é que, apesar deles continuarem agindo como se ainda estivessem ali nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, o mundo mudou, gente. As pessoas mudaram. O acesso à informação mudou. E, principalmente, o monopólio da narrativa está acabando cada vez mais. Vamos começar pelo método, porque isso aqui não é novidade para ninguém que acompanha, digamos, a política brasileira com um mínimo, gente, um mínimo de honestidade intelectual. O roteiro é sempre igual. Primeiro eles vão lá e o que eles fazem? Eles escolhem um personagem, né? Aí depois eles escolhem um tema que seja sensível, que vai mexer ali com o ideário da galera, né? Em seguida plantam uma suspeita no ar. Não afirmam nada de forma direta, porque isso daria problema jurídico, mas apenas, digamos, usam palavras como pressão, incômodo, bastidores, clima tenso, relatos de interlocutores, tudo sempre ali muito nebuloso, muito sugestivo, muito baseado em fontes que nunca aparecem, né? Como nesse caso da Malu Gaspar. Por isso que eu digo que é um caso assim muito didático. É o famoso jornalismo do disseram por aí. É o jornalismo do alguém próximo afirmou. Segundo pessoas que acompanham o caso. E com isso, o que eles fazem? Eles constroem uma narrativa que não precisa ser provada. Sabe por quê? Porque como eu já venho batendo na tecla aqui diversas vezes, o objetivo dessa mídia, dessa imprensa aí, tradicional pelo menos, não é informar. O objetivo é sugerir. É plantar uma dúvida, é criar ruído, gerar manchete. Foi assim na Lava Jato, foi assim no golpe da Dilma, foi assim na criminalização seletiva da política, foi assim na blindagem do Bolsonaro por anos, enquanto ele destruía o país. E agora, de novo, é assim nesse episódio aí envolvendo o Moraes, o Galípolo, agora o Dias Toffoli, a Malu Gaspar tentou botar o Lula no meio do negócio também. Então a Malu Gaspar tentou fazer o que sempre fez, colar o Alexandre de Moraes como uma figura autoritária que pressiona, que interfere, que age nos bastidores ali, né? E eu digo mais para vocês, quem acompanha sabe que isso é uma obsessão antiga de parte da mídia. O Moraes ele virou o vilão preferido porque ele não se curva, porque ele não pede licença, porque ele não joga o jogo do deixa disso. E sobretudo, porque ele foi central para impedir o golpe do 8 de janeiro, para impedir que esse golpe desse certo, para que ele avançasse. E agora a gente já sabe o que essa mídia tradicional queria. Queria que tivesse dado certo. Só que dessa vez deu errado, né? E deu errado por um motivo muito simples. Aqui está a reflexão pela qual eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Começa daqui em diante, tá? Porque os fatos eles não sustentaram essa narrativa. E quando os fatos não sustentam, a jornalista é obrigada a recuar. Não por ética, não por compromisso com a verdade, mas porque não tinha mais como segurar a mentira. Essa que é a verdade. Então o recuo da Malu Gaspar não foi um gesto de honestidade, gente. Foi um gesto de sobrevivência. Ela percebeu que a história não fechava, né? Que a versão não se sustentava, que havia contradições demais, que o próprio desenrolar dos acontecimentos desmontava completamente essa tese que ela criou na cabeça dela de pressão. E aí ela fez o que a mídia sempre faz quando é pega na mentira. Ajusta o discurso, muda o tom, reescreve a narrativa,
finge que sempre foi aquilo. E é aí que entra a segunda grande lição desse episódio aí da Malu Gaspar. É uma reflexão muito importante. O poder da mídia tradicional está caindo, já não é mais o mesmo. Porque assim, durante décadas, esses grupos controlaram quase tudo, sozinhos. Controlavam o que era notícia, o que não era, controlavam o enquadramento, né? Controlavam o debate público em geral. Se a Globo dissesse que era assim, não tinha jeito. Se a Folha dizia que alguém era culpado, a pessoa já estava praticamente condenada. Não havia contraponto, não havia resposta organizada, não havia uma disputa real de narrativa. Hoje não, gente. Hoje, quando uma jornalista publica uma matéria enviesada, como a Malu Gaspar e diversos outros por aí fazem, não fala sozinha mais. Não fala sozinho mais. Ela é contestada em tempo real. Trechos são destacados, contradições são apontadas, contextos são trazidos à tona, documentos circulam, vídeos antigos reaparecem e talvez o mais importante, as pessoas comparam as versões. E isso muda tudo. Por que que muda tudo? A mídia tradicional ainda tem alcance, digamos assim? Tem. Ainda tem poder? Tem. Mas não tem mais o monopólio da interpretação dos fatos, digamos assim. Não tem mais o poder de dizer, isso é verdade, pronto, acabou. Não. E isso deixa esse pessoal completamente perdido, porque antes eles falavam completamente sozinhos. Antes, se fosse na década de 90, essas matérias da Malu Gaspar, ela derrubava todo mundo. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Galípolo, Lula, derrubava qualquer um, porque não tinha quem corresse atrás, era mais difícil. Hoje, não falam mais sozinhos, não tem aquele monopólio da narrativa. E porque eles continuam agindo como se estivessem falando para uma audiência passiva, gente, dócil, sem acesso a outras fontes. Continuam apostando no medo, no sensacionalismo, no terror midiático, né? Só que agora, gente, existe uma coisa que não existia antes. Perfis progressistas organizados, gente estudando, gente checando, gente desmentindo fake news, como eu e diversos outros fazemos por aqui, inclusive fake news vinda da própria esquerda. E isso é fundamental de destacar aqui. Não é só combate à mentira da direita. Hoje a esquerda, infelizmente, mente muito também, principalmente a esquerda radical brasileira, webcomunistas, né? Então é combate à mentira em geral, parceiro, em geral. Porque informação de qualidade não tem lado, tem compromisso com a realidade. Esse novo ecossistema de informação, ele desmonta esse velho truque da mídia. Por quê? Porque antes bastava jogar suspeita no ar e deixar que o senso comum fizesse o resto. Então, a Malu Gaspar, se tivesse ainda nos anos 90, no início dos anos 2000, ela seria brilhante, ela sairia disso gigante. Hoje não, hoje a suspeita é dissecada, é analisada, é confrontada com dados, é comparado ali com o histórico da própria jornalista e do próprio veículo. E aí aparece o padrão, né? A Malu Gaspar, ela não é um caso isolado, ela faz parte de uma engrenagem, gente. Eu já falei isso aqui em diversos vídeos que eu estou abordando esse tema, tá? Estou fazendo praticamente uma série de vídeos abordando isso e atualizando vocês. Digamos assim, é uma engrenagem que ela faz parte, que se apresenta como imprensa independente, mas que atua politicamente de forma muito clara. Não é uma militância partidária explícita, mas é uma militância de interesses. Interesses econômicos, interesses institucionais, interesses de classe. Esse é o ponto que muita gente ainda tem dificuldade de entender. Gente, a mídia não é, nunca foi e nunca vai ser neutra. Meu canal não é neutro, tá? Eu sou de esquerda, eu sou petista, todo mundo sabe, tá? Então a mídia não é neutra, nunca foi e nunca será. Ela defende projetos, defende visões de mundo, defende modelos de Estado, defende, digamos, quem manda e quem não manda. Então, quando essa mídia fala em responsabilidade fiscal, por exemplo, quase sempre está falando em corte de políticas sociais. Vocês sabiam disso? Quando fala em segurança jurídica, está falando em proteger grandes interesses econômicos. Quando eles falam, por exemplo, em democracia ameaçada, muitas vezes, sabe o que eles estão falando? Estão falando apenas quando seus próprios privilégios são colocados em risco. É só isso, gente, não passa disso. E quando surge um governo
que com todas as limitações, claro, a lógica que a gente vive no momento,